Olá, sejam bem-vindos ao Contas e Contos, onde empreender e contar histórias viram bons negócios. Eu sou Eduardo Bora, host desse podcast, e tenho aqui ao meu lado Wagner Coelho, que é professor, advogado e também empreendedor. Fala, pessoal. Antes de anunciar o nosso convidado especial, vamos agradecer a Icavi Contabilidade, que é apoiadora deste podcast. A Icavi, ela está há 47 anos no mercado e atende diversos segmentos de empresas, assim como indústrias, comércios, prestadores de serviço. Se quiser conhecer um pouquinho mais, Instagram, @icavicontabilidade. Agora, Wagner, faça as honras de apresentar o nosso entrevistado de hoje. Vamos lá, hoje nós temos o prazer de receber aí o Jonas Vieira, ele que é fundador de uma grande empresa de comunicação especializada em comércio exterior, que faz muito sucesso aí pelo Brasil afora. E o Jonas vem hoje falar um pouquinho sobre a InvoiceCast, sobre a Invoice Content, né, a empresa, o grupo deles. Um papo sobre comunicação, comércio exterior e empreendedorismo, como é que foi essa jornada, como é que ele chegou, né, a desenvolver todo esse projeto de podcast. Muito obrigado pela presença, Jonas. E fica à vontade aí para falar um pouquinho de ti, da tua apresentação, né, tua formação, como é que tu... Eu que agradeço o convite de vocês, estou muito feliz de estar aqui colaborando com esse podcast, que, né, eu tenho meu podcast, quem tem, a gente tem que se ajudar, assim que a gente faz a podosfera, né, como você gosta de falar, crescer. Então, nosso concorrente do bem aí. Tem espaço para todo mundo no podcast, né, cara? Cada um tem uma certeza. Comunicação, um objetivo diferente, então a gente tem que se ajudar mesmo e trocar ideia, que é isso que a gente quer com o podcast, né? Com certeza. Legal. E o comércio exterior, né, pessoal, que nosso podcast não é especializado em comércio exterior, né, mais para trocar ideias sobre empreendedorismo e inovação. E nisso, né, principalmente parte de inovação, né, e o comércio exterior que move o mundo e move o Brasil, tem uma linguagem muito peculiar, é um segmento muito específico, né? E nisso aí, como é que foi a tua entrada, né, para esse mundo do comércio exterior, esse mundo maluco, né, que a gente chama, quem atua na área aí... Só doido, né? Sabe que é uma montanha-russa de emoções, né? Cara, mas aqui também, quando eu decidi estudar comércio exterior, eu estava no colégio ainda e eu fui por eliminação. Aí eu pensei, o que eu não gosto de estudar? Eu não gosto de estudar matemática, não gosto de estudar química, não gosto de estudar biologia, gosto de geografia, gosto de história. Então tá, pelo menos eu gosto de ler, gosto de histórias, gosto de conhecer o mundo, gosto de entender como é que funcionam as economias. Aí eu pensei, economia não, na minha cara. O que é esse tal de comércio exterior, né? Aí, pô, legal, né? Fazer negócios com outros países. Aí caindo naquela lorota de viajar no mundo, né? Aí eu, pô, legal, acho que eu vou gostar disso. Aí tá, então vou estudar isso. E eu acho que eu dei a sorte de acertar, porque já nas primeiras matérias me interessou. E aí assim eu já comecei a fazer também um estágio na Trade Junior ali na Univale, então já comecei a ter contato com a importação, que foi já o que mais me interessou. E dali começou a minha carreira no comércio exterior, sabe? Então eu acho que eu acertei de primeira, sabe? Fosse aluno do Wagner, então? Não. Eu sou mais velho que isso. Eu sou mais velho que isso. Entregando a barba branca ali, eu já entrego que não teve essa oportunidade. Eu estagiei na Trade Junior com a Melissa, com o Bruno Moider. Sim, meus amigos. Então, pois é. A Melissa hoje é coordenadora do curso. O Bruno continua lecionando. Ele não era nem professor. Por hobby, né? Porque... Mas ele é um grande professor, muito conhecimento. São dois queridos. Muito bacana. E como é que foi passar para fazer essa transição de ser seletista, de ser empregado no comércio exterior, para se tornar um comunicador, para fazer conteúdo inteligente na área de comércio exterior? Como é que foi isso? Tem algum caso engraçado aí no começo da tua carreira que... Foi engraçado, mas teve muita raiva ali também, né? Tipo... Já contou nos bastidores um pouco. Eu contei um pouquinho nos bastidores, vou pegar um pouco mais leve, né? Agora, né? Mas eu me criei principalmente na importação na construção naval. E eu amava trabalhar na importação na construção naval, porque um dia eu estava importando parafuso, no outro dia eu estava importando móveis de madeira, no outro dia computador, o motor principal, guindaste, empilhadeira. Era uma variedade de produtos assim que eu não caía na rotina, sabe? Isso era muito legal. Aí era importação aérea, LCL, FCL, breakbook. Cara, ter que ir a algum porto aqui da região para receber embarcação de um charter mesmo, para comprar chapa de aço.
carga projeto, tubulação, cara, era muito legal isso. Porque eu não tinha a rotina e eu aprendi muita coisa. Eu me desenvolvi na parte da classificação fiscal, no despacho aduaneiro, compras internacionais. Bem abrangente a área, né? Bem abrangente, e eu podia cuidar do início ao fim da importação, sabe? E, inclusive ter que fazer canal vermelho. Então eu aprendi muito, muito rápido. Foi estressante? Foi, mas foi um momento de aprender. Mas, e é assim que aprende também, né? Assim que aprende na raça. Que é na pressão, tu tem que dar o resultado. E eu me apaixonei pela importação lá na Trade Junior, porque eu tive a oportunidade de ver a burocracia da importação se transformando numa carga na minha mão, porque a gente ia lá no aeroporto de Navegantes buscar a carga em mãos para entregar na mão, às vezes, de um professor, sabe? Podia ser um microscópio, micro-organismos, equipamentos para fazer tipo análise do oceano. Então era muito legal ver a burocracia virando uma carga na sua mão que eu entregava para a pessoa, sabe? E aí no estaleiro também tinha essa oportunidade, porque eu estava lá trabalhando no estaleiro, aí eu via o caminhão chegando com container. Às vezes eu conseguia ver o produto em si, que às vezes era tipo uma lancha de resgate da embarcação, sabe? Então isso sempre me deixou muito apaixonado pela área. E aí, tipo, eu tive um momento que eu fui trabalhar em outros estaleiros, trabalhei em algumas trading companies, até que chegou um momento da minha vida que eu estava muito insatisfeito com a minha carreira, porque eu não estava conseguindo oportunidades para crescer, para ir além do que eu estava fazendo operacionalmente, sabe? Porque aí chega um momento da vida que tu aprende, você domina o conhecimento, domina todas as variedades, as loucuras que podem acontecer, mas chega um momento que vira a rotina, tu quer mais. E aí eu não conseguia, tipo assim, entrevistas de emprego, não conseguia. E aí eu comecei a ficar insatisfeito com isso, eu pensei, tá, eu preciso fazer alguma coisa a respeito, não adianta eu ficar só mandando currículo e esperar o pessoal chegar, porque eles não estão entendendo qual que é o meu valor. Sim. Porque é uma verdade do comércio exterior. Trabalhar na indústria do comércio exterior não vão te valorizar, porque você é um dos últimos departamentos que chega naquele setor. Então, todo mundo acha que vai mandar em você, todo mundo acha que o comércio exterior vai se adaptar à empresa. Tipo, tinha que ouvir umas idiotices, tipo o financeiro falar que pagamentos internacionais só aconteciam a cada 7 dias na quinta-feira. Ou seja, eu pedi o pagamento na quinta e aí eu ia receber o SWIFT na segunda. Aí eu falava, cara, a importação aérea é mais rápido que esse teu processo de pagamento, cara, não dá. Realmente, mundo dinâmico, né? Aí vem a turma da contabilidade, né? Desculpa, né? Mas eu vou ter que falar. Tô lá com a carga desembaraçada, esperando a nota fiscal. A nota fiscal é emitida em até 48 horas, velho. Tu vai pagar então essa caralho. Mais umas diárias. Desculpa meu francês. Esse montante aqui de armazenagem por 2 dias a carga parada? Pois é e tal. E aí brigas e brigas e brigas até o pessoal entender, cara, eu preciso que você se adapte a algumas coisas porque não dá para esperar. Mas enfim, tudo isso foi muito importante para o meu crescimento profissional e aí chegou um momento que, cara, não estava dando mais. E aí eu fiz um curso de marketing pessoal e produção de conteúdo no LinkedIn. Estava muito em alta escrever artigos como se fosse blog no LinkedIn. Em que ano que era isso, Jonas? Mais ou menos. Eu comecei a escrever, meu primeiro artigo foi publicado em abril de 2018. Tinha feito o curso ali, foi uns 2 meses estudando. Tá? Eu sempre gostei muito de ler e escrever, então isso me ajudou bastante a ter mais facilidade. E aí foi ali que eu comecei a criar o meu networking. Porque como é que tu faz networking? Você tem que entregar algo de valor para as pessoas, não ficar pedindo. Você tem que entregar algo de valor, chamar as pessoas para conversar, para trocar ideia. Você não querer necessariamente ensinar o tempo inteiro, mas você chamar uma pauta e pedir para o pessoal conversar. A rede social como o LinkedIn funciona super bem para isso. E... cara, publicando 3 artigos por mês, mais ou menos, 4, 1 por semana, mais ou menos. Aí eu fui galgando meu espaço, mas aí eu também encontrei a minha maneira de me comunicar. Eu sempre busquei muito humor e a leveza, igual estou conversando aqui com vocês. Sim. E aí eu criei a minha identidade. E isso favoreceu muito do pessoal ir gostando, sabe? Então, ali começou, digamos, eu criar, digamos, uma audiência, mas também uma rede de pessoas, porque foi aí que eu conheci, inclusive, meu sócio Nicolas, que o chefe dele na época me chamou para palestrar na empresa que eles trabalhavam. Para falar do LinkedIn, falar como é que dá para fazer negócios. E então, cara, oportunidades começaram a aparecer. E aí no final de 2018 eu consegui inclusive um outro emprego, né? Então, tinha conseguido até bater a minha meta, né? Sim. Mas nunca parei de produzir conteúdo desde então, né? E qual foi a tua maior dificuldade em sair do... Não sei se é a tua zona de conforto, mas sair do teu CLT para abrir o teu próprio negócio ali. Qual foi a tua maior dificuldade que tu consegues compartilhar com a gente? Tu se recorda? A minha maior dificuldade foi ter coragem de fazer isso. Eu acho que... Eu tenho um perfil aquele perfil da análise diz que eu sou muito conformidade. Eu gosto de ter as coisas certinhas e eu tenho aversão a risco. E aí eu fiquei com muito medo, mas assim que eu comecei a notar ali em 2019 que as pessoas estavam gostando do meu conteúdo, tinha já empresas de comércio exterior me
contratando meus textos para o blog deles, eu estava fazendo uma grana por fora. Aí eu comecei, digamos, a criar uma confiança que meu trabalho tem qualidade, mas eu também comecei a me preparar financeiramente. Comecei a criar uma reserva de emergência, porque eu já tinha passado por uma demissão por causa das épocas da queda do preço do barril do petróleo, Lava Jato, os estaleiros dependiam do petróleo, projetos, simplificando muito a história aqui, né? Sim, sim. E aí eu já tinha passado por isso, aí quando eu passei por esse desemprego eu vi que também não é o fim do mundo, né? Mas a gente tem que se preparar, né? Aí eu comecei a fazer uma reserva financeira, mas eu fiquei assim muito medo e eu fiquei fazendo as duas coisas ao mesmo tempo por muito tempo. Eu fiquei trabalhando bem pai do Cris assim de 2018 até janeiro de 2020. Que aí quando final de 2019... Pandemia nos dois... eu vou chegar lá. Que aí chegou ali em dezembro de 2019, veio mais cliente querendo meus serviços de texto, e aí veio uma empresa querendo que eu lecionasse aqui na região, uma empresa de São Paulo. E aí chegou aquele momento assim, cara, não dá para fazer as duas coisas. Trabalhar o dia inteiro e fazer isso à noite, final de semana. Não dava mais. Até um certo momento deu, depois... Aí ficou impossível. E aí eu conversei com a minha esposa, eu conversei com meus pais, né? Tipo assim, para eu me sentir seguro. Eu quero fazer isso, eu quero tentar isso. Porque também chegou num momento que eu pensei assim, se eu não tentar agora, eu não vou conseguir viver com esse arrependimento da minha vida, de não ter tentado. E aí chegou final de dezembro de 2019, fiquei um ano nesse outro emprego que eu arrumei, aí eu conversei com o meu chefe, falei, tô crescendo, tá dando certo, mas eu fico aqui mais 30 dias para não deixar ninguém na mão e tal. Ele entendeu perfeitamente, me apoiou, inclusive. E aí, em fevereiro, que eu comecei a empreender em 2020. E aí veio a pandemia, ferrou com metade dos meus planos, né? Tipo, esse de lecionar foi pro saco. Né? E aí comecei a... nisso aí tinha começado já o podcast, mas ele começou um projeto sem fins lucrativos e tal. Sim. Começou pra gente ver o que ia dar, né? Ainda só em áudio. Só que, por causa da pandemia, aconteceu uma coisa muito curiosa no comércio exterior, creio eu que não foi só no comércio exterior, é que aí, já no primeiro ano, acabaram as visitas dos comerciais nas empresas, né? Sem contato e tal. Inclusive, teve conhecido meu que falou que tinha gente que não queria nem atender o telefone de medo. Tá louco. Era loucura. Aí o que aconteceu? Isso deixou mais evidente a necessidade de fazer marketing, de estar presente em redes sociais, alimentar o blog e tal. Então... me apagou a oportunidade de lecionar, mas me surgiu mais gente interessada no meu trabalho. Então, foi uma certa compensação, mas ainda assim teve outros perrengues no empreendedorismo que tive nesse caminho, mas, sabe, teve uma mudança de plano no caminho, assim, que graças a eu estar fazendo conteúdo desde 2018, muitas oportunidades vieram até mim de uma certa forma natural, sabe? Certo. Até porque... houve uma migração muito forte, né? Ainda mais para a internet e para o uso da internet como uma ferramenta de comunicação que ela já era forte, mas não tinha muito que... as visitas não eram mais, né, diretas, o pessoal precisava se mostrar ainda mais. Eu, pelo menos, nas aulas, né, a aula... passou tudo para aula online e eu meio que tinha uma aversão, não gostava muito de câmera, não gostava muito de falar ao microfone e tal, e tu vai tendo que se adaptar meio que de forma forçada a isso, né? Só que o legal, né, disso que tu comentou é que tu já teve uma adaptação de parte de textos, de parte de se comunicar já e de formar um networking online ali, né? Então isso acredito que tenha também auxiliado nesse nova fase que tu foi enfrentando ali, né? Com certeza, porque isso já foi me naturalmente conectando com outras empresas comerciais que já estavam cientes da necessidade de fazer marketing. Isso. Que é a minoria da minoria. Elas não tinham essa visão ainda, mas elas meio que foram obrigadas, talvez por isso. Assim, eu já estava conectado com as que tinham essa visão antes da pandemia, inclusive. Então, como eu já comecei antes, aí eu já chamei a atenção das outras empresas que estavam cientes disso. Então, eu já estava na frente. Então... e o fato de eu entender de comércio exterior, falar de comércio exterior, isso me deixa assim na frente de... com todo respeito a todas as outras agências de marketing, mas isso me deixa à frente delas porque eu entendo da área, né? E é por isso que a Invoice e o podcast a gente só fala de comércio exterior, né? A gente se concentra nisso. E como é que foi o agregar ali e informar a equipe, os sócios, como é que foi essa condução, como é que foi esse encaixe para que acontecesse? Foi muito amor e pouca razão. Inclusive foi uma das maiores besteiras que a gente fez, assim, porque... Hoje vocês têm quantos sócios, Jonas? A gente é em 3 hoje, né? Temos outras empresas ali no grupo, mas assim, dos principais do Grupo Invoice somos em 3, né? Eu, o Nicolas e a Duda.
Mas foi aos trancos e barranco, cara, porque um dos meus sócios já tinha experiência em ter aberto outras empresas e tal, mas eu, CLT, minha outra sócia também, eu já não tinha experiência e tal. Mas hoje a gente tem uma contabilidade muito boa que nos ajuda também para não fazer mais besteira, né? Que é muito importante. Sim. Mas assim, eu tive perrengues no caminho, quando ainda era eu sozinho, tipo assim, cara, como é que aí eu consegui um cliente que falou assim, ó, aqui a gente só atende para quem emite nota fiscal. Tá, vamos descobrir como é que se emite uma nota fiscal. E aí, cara, primeiro que eu fiz a maior besteira da minha vida, que foi querer contratar uma daquelas startups de contabilidade online. Assim, eu investi 1 mês e desperdicei 30 dias da minha vida, foi isso. Não me ajudaram em nada. E aí, a hora que eu contratei um contador, que eu morava em Balneário Camboriú na época, eu contratei um contador de lá, falei, cara, preciso de ajuda nisso e tal. Cara, ele resolveu numa tarde. Aí eu comecei a entender, cara, deixa na mão das pessoas que são especialistas nessas coisas, não fica tentando fazer tudo por conta própria. Cada um na sua área. Cada um na nem sua economizar, área. né? A gente quer economizar. Barato sai caro. Ali eu comecei a entender, cara, eu tô economizando nisso aqui. Claro, cuidar do dinheiro ainda era tudo comigo, era eu sozinho e tal, mas o contador, deixa o contador aqui cuidando e tal. Aí ele me ensinou a emitir nota fiscal e tal, era um atendimento diferente. Então eu tive diversos mini perrengues assim, sabe? Então, e outras coisas, né? Tipo, aí tu trabalha, tu só tem um computador e o computador estraga. Ele nunca estragou, aí ele estraga quando tu tá trabalhando. Justamente quando precisa da quando ferramenta, precisa. né? Aí, sei lá, tu tá lá trabalhando na internet, gravando live e tal, aí vem o ciclone bomba. Lembra quando teve o ciclone bomba? Então, aí também ficamos aqui, acho que 2 dias sem luz aquela vez. Então, os mini perrengues assim que a gente vai se adaptando, né? E claro, e foi muito difícil para mim ser vendedor. Eu não tenho perfil para ser vendedor. Eu não gosto. Eu gosto de escrever, eu gosto de fazer conteúdo. Agora, pegar o telefone e falar com um desconhecido e vender, não faço. Não faço. Não faço. Cara, eu faço palestra para quem for, converso com quem for. Agora, vender para quem não me pediu nada, eu não vendo. Não gosto, não gosto. Porque eu fui comprador muito tempo. Sim. De todas as empresas de comércio exterior. Então, tem certos vendedores que são chatos demais. Eu já gravei um podcast sobre isso, inclusive. E aí a gente meio que acaba criando uma versão que, tipo assim, eu tô com medo de incomodar. Sabe? Vou ser o chato agora. Eu vou ser o chato agora. Eu falei, não, vou produzir conteúdo. A pessoa vem pelo menos me dar um oi para querer saber mais. Até hoje eu não falo com quem eu não conheço. Ô Jonas, e na empresa é dividida essas funções dos 3 sócios ou todo mundo faz tudo a mesma coisa? Como é que funciona? Hoje é bem dividido. Teve testes e tal, para ver o que cada um fazia, mas hoje é bem dividido. Hoje eu estou cuidando da parte da operação em si, realmente num nível mais estratégico, e a gente chama de qualidade de conteúdo. Tipo, para ver se realmente o conteúdo sobre o comércio exterior está certo, passa por mim, tem outras 2 pessoas de comércio exterior lá dentro. Legal. Porque a gente não tem só profissionais de marca, a gente tem profissionais de comércio exterior lá dentro também. Tem mais 2 pessoas além de mim para fazer esse conteúdo e para conferir que, digamos, a nossa redatora não esteja falando alguma coisa errada da nossa área. Sim. Então, eu cuido principalmente da parte de criação de conteúdo, a qualidade do conteúdo e a operação. Tipo, o que eu falo com a criação de conteúdo porque tem um podcast, tem as lives que eu faço resenha do Comex eventualmente, que nós vamos voltar ainda, tem o follow-up do Comex, né, que é a nossa newsletter de comércio exterior. Então, essa parte é comigo. Né? Principalmente parte de palestras, quando alguém solicita e tal, para as empresas, a parte de comércio é comigo. Aí tem o Nicolas, que ele cuida da parte do financeiro, e a gente chama ele de CEO, mas levando ao pé da letra não seria isso, mas ele é o cara assim que a gente gosta, tipo assim, novos negócios e novas ideias vêm dele, sabe? Porque ele realmente tem uma pegada muito criativa e muito inteligente nisso, de detectar boas oportunidades que principalmente o meu conteúdo na internet cria. Aí vem pessoas falar com a gente, às vezes aquela pessoa vem com uma ideia, mas dá para refinar para uma coisa melhor. Ele tem um feeling comercial muito bom nisso. Enquanto a Duda, ela está cuidando principalmente da parte do recursos humanos e a parte jurídica, né? Porque ela, com a formação em direito e tudo mais, ela é excelente nisso, né? Então acaba complementando. Mas isso foi pensado? Como é que foi essa estrutura? Como é que vocês chegaram nessa estrutura inicial? Como é que... Pergunta dos sócios lá, como é que vocês se tornaram sócios? Como é que nós nos tornamos sócios? A Duda entrou depois na sociedade, né? Até ela entrou depois para trabalhar mais na parte da operação. Mas aí a gente começa a trabalhar, a gente vai naturalmente se aproximando daquilo que a gente gosta de fazer. Sim. Tipo, era o trabalho dela, mas eu acabava me envolvendo mais na operação por gosto e por também eu ter que ficar de olho na parte do conteúdo de comércio exterior. Enquanto ela já demonstrava assim uma inteligência emocional incrível para
cuidar das pessoas e cuidar da empresa como um recursos humanos. Enquanto o Nico, às vezes, sempre foi muito bom, tipo assim, na parte comercial e financeira também. O que eu acho muito bom você ser comercial e financeiro, porque aí o comercial não vai falar nenhuma besteira que vai comprometer o financeiro da empresa. Falei para ele esses dias. Cara, isso é muito bom. Porque aí ele não vai falar, porque aí a culpa é dele, entendeu? Casamento perfeito. Casamento perfeito. Deu super certo. Na verdade, a gente tem um BPO por trás, né, que está fazendo todo o trabalho mais complexo disso, o Léo, um cara incrível. Nosso ali, que ele nos atende super bem, aí ele cuida da parte mais estratégica e assim ficou dividido, mas assim foi testando e a gente foi identificando. E a gente até fez uma conversa muito boa no final do ano passado, que eles estão fazendo uma mentoria, que aí foi perguntar assim, o que o CPF quer? O que o CPF quer, sei lá, daqui 5 anos? E aí começaram, né, não vou ficar entrando nos detalhes das respostas, mas, por exemplo, eu respondi assim, cara, o que eu amo fazer é conteúdo. Eu amo gravar podcast, eu amo escrever artigo, fazer conteúdo para a internet e tal, é isso que eu amo fazer. Se eu puder fazer só isso na empresa, eu vou ser muito feliz, sabe? Então, esse é o caminho que eu quero. E aí cada um deles respondeu o que querem, né? Não vou ficar entrando em detalhes. Aqui certas coisas é bom não falar, né? É melhor. Mas assim, então. Abertamente eu acho que até quem me acompanha já nota que é isso que eu quero, sabe? Então, a gente dá para ver que muito tem claro, muita né? paixão, né, no que tu faz. Eu realmente amo muito o que eu faço e a operação é por causa que eu venho da importação, né? Então, processo, seguir já tá, datas e tal, você cri-cri. O mindset já formatou. Sim, fui moldado em estaleiro. Ô Jonas, e o crescimento do mercado dentro do marketing voltado aí para o comércio exterior, né? Como é que tá? Vem crescendo ano após ano? Como é que tu vê isso na tua visão? Olha, como você vê o mercado para isso ou a nossa empresa? O mercado para isso. Tá crescendo, porque... Mas ainda tem muita resistência, tu acha? Ou ele tem muita o modo de trabalho vai mudando também e aí vocês acabam tendo essa... A resistência é mais geográfica, tá? Tanto que a maioria dos nossos clientes hoje são de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Assim, são empresas e pessoas que estão mais cientes da necessidade de fazer marketing. Entendem que o marketing que tu faz hoje, ele vai refletir daqui 6 meses, 1 ano. Só que ele vai refletir por muito tempo, mesmo que tu pare. Sabe? Por exemplo, meus artigos, meus podcasts, eles são assistidos e lidos depois de 2 anos. As pessoas não entendem a importância disso. Se eu ficar 2 meses sem publicar nenhum artigo, tem gente lendo ainda, tem gente assinando a minha newsletter ainda. Então, e aqui no Sul, o pessoal ele tem uma necessidade imediatista, que dá trabalho, tanto que isso foi uma das nossas resistências. Tipo, as empresas estão ficando mais cientes, mas ainda é uma baita resistência. Tanto que a gente, quando a gente atrai novos clientes, a gente tem uma análise minuciosa do perfil ideal de cliente. Tem algumas coisinhas que a gente analisa ali, a gente já sabe se vale a pena a gente colocar esforço para virar cliente ou não. Porque é uma venda complexa, né? Sim. Assim como o comércio exterior, a contabilidade também é uma venda complexa, claro. Exige muita confiança, né? Exatamente. Mas sim, está crescendo, eu acho já muito forte, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul é um pouco mais devagar, assim, para essa evolução, e o Paraná é um pouco mais... Tu vê? Imediatismo. Aqui as empresas comerciais acham que é... Cara, tem empresa comercial aqui que, sei lá, tem 80 colaboradores e não tem um profissional de marketing, cara. Aí já tive casos aqui de gente que contratou nós e mandou embora o único profissional de marketing que tinha, porque achou que dava para terceirizar. Sim. E eu tinha dito para não fazer isso. Não faz isso. A gente tá aqui para agregar, não é para mandar embora, cara. Sim. Porque, cara, como é que eu vou fazer a comunicação da tua empresa se não tem ninguém focado nisso para digerir para nós com carinho, sabe? Filtrar para fazer diferente, fazer uma coisa única. Eu não consigo estar lá todo santo dia, sabe? Para vir com umas ideias em cima da hora e tal. Preciso dessa pessoa, sabe? É muito importante. E eu penso que que é uma questão cultural também, né? A gente vê que realmente nos nossos negócios ali também, né, na parte jurídica, consultoria, todo mundo quer muito resultado. Eu acho que talvez o comércio exterior te dá muito isso de apagar incêndio, quando deveria ser mais planejado, quando, né, deveria ser uma operação muito mais desenvolvida, né, de entender o passo a passo e que leva tempo para muitas vezes te alcançar,
Sim, o resultado. e tem outra agravante, né? A nossa área é business to business. A gente conversa com empresa. É todo mundo pessoa. Tá, sim, mas é empresa. A gente tá falando empresa vendendo para outra empresa. Exato. Você não adianta você fazer um tráfego pago para um agente de carga e falar contrate o meu frete internacional. Ninguém clica no link e compra um frete China-Brasil, cara. Começa toda uma relação de cliente. Isso. E aí, cara, tá, eu tô te entregando lead bom ou é o teu comercial que tá fazendo um trabalho porcaria na hora de vender? Aí você vai pôr a culpa no marketing, sabe? É complexo isso. É muito complexo. Que aí, tipo, não fechou com esse cliente. Mas o problema foi o lead que eu te trouxe? Tá, se o lead tava querendo importar capinha de iPhone, umas 30 capinhas de iPhone, pode ser? Não, aí o lead não é bom mesmo. Sim. Agora, se ele era bom, mas ele não fechou contigo porque ele trata a agência de carga tudo igual, cara, desculpa, esse é um problema no mercado. Não é o marketing que está com problema. Então, a gente tem algumas... Na matriz SWOT, a gente tem algumas ameaças, né, que são difíceis de contornar. Por isso que a gente olha com muito carinho quem que vai ser o nosso próximo cliente, porque a gente não quer que um cliente entre para sair em 3 meses, sabe? É muito trabalho para absorver toda a essência da empresa, para toda a comunicação, sabe? Uhum. E a essência de vocês, a essência da Invoice Content e a cultura que vocês implementam, ela tem muito do Jonas, da parte... Porque comentou ali, o diferencial de vocês é o comércio exterior. Uhum. E o pessoal realmente compra isso e tem feito essa diferença na hora de formar um artigo, na hora de entregar um material. É algo que vocês... Realmente o cliente consegue enxergar isso hoje. Sim, o cliente consegue enxergar. É que tem uma dor que a gente resolve muito rápido, que é a gente entender do comércio exterior. Porque se alguma empresa de comércio exterior já contratou uma agência de marketing que não entende, aí normalmente eles barram numa dificuldade assim, tá, vamos fazer um texto blog, um material rico sobre o conhecimento de embarque marítimo. Uhum. E aí precisa explicar para a agência de marketing o que é um conhecimento de embarque marítimo. Aí você contratou uma pessoa e tu tem que ficar dando aula para ela. Sim. E aí, cara, isso já dá um... Pô, cara, te contratei e assim... E vamos ser justos. Esse redator ele pode ser assim, muito dedicado, mas ele vai pegar o conteúdo que ele vai achar na internet, vai fazer o copia, não faz igual, mas não vai ter profundidade, porque ele vai ter medo de falar que está falando coisa errada, não vai ter a pegada prática necessária. Então essa é uma dor que a gente resolve de cara. Mas isso foi uma coisa que a gente fez errado até nos primeiros anos. Era uma dor que a gente resolve de cara, mas a gente estava conformado com ela. A gente achava que isso ia manter o cliente dentro para sempre. Mas não, aí a gente entendeu que não. Porque é tipo você finalmente ter um carro com ar-condicionado. E aí depois, cara, só o ar-condicionado não. Eu quero mais um negócio agora. Eu quero um carro maior. O ar-condicionado não basta. Sabe? Sim. Tipo, você sobe no nível social, então você dá um conforto, mas aquele conforto uma hora vira sua obrigação. E aí a gente entendeu que a gente tem que começar a entregar mais que isso, né, para os clientes. Superar as expectativas, né? Tipo, essa dor ainda é excelente. O pessoal vem assim, cara, essa dor e tal. Tem gente às vezes que duvida do meu conhecimento e faz pergunta na hora. E eu não tenho nenhum problema. Esse é o bom mesmo. Eu não tenho nenhum problema com isso. Porque aí tem gente que pergunta, tu fazia importação, então me conta aí como é que foi o teu despacho aduaneiro mais difícil. E aí eu começo a contar minhas histórias e tal. Né? Eu ia no porto e tal, eu tinha que ficar lá esperando o fiscal por 2 horas, porque ele nunca chegava no horário e tal. Não, tu manja mesmo e tal. Passasse mas isso dá uma segurança, né, para quem está contratando de realmente verificar que tu sabe do que tu está falando. Sim, né? Porque às vezes até às vezes é um diferencial de vocês isso, né? Então, é o nosso principal diferencial. Né? Sim, e é porque às vezes quem me acha às vezes é a pessoa do marketing. O dono da empresa nem acessa LinkedIn. Aí ele entrou lá na reunião de paraquedas, aí ele quer saber, tu entende mesmo? Então me explica isso aqui. Explico, eu acho que ele está no direito dele. Porque está lá no meu site falando isso o tempo inteiro, que é uma prova, provo. Ele teve recentemente, inclusive, teve um cliente que estava com uma outra agência, que inclusive falou que a gente nem manjava isso tudo. Aí eu falei, cara, tu quer que eu escreva um texto blog para... Ele falou assim, tu escreve um texto blog para mim, eu pago ele e tal, só para ver se vocês manjam mesmo? Eu falei, tá bom. Do que assunto tu quer? Eu quero ex-tarifário de mercadoria usada. Eu falei, bora. Cara, 2 dias eu entreguei o texto pronto aqui, cara. Ele falou, não, tá muito bom isso aqui. Deixa um pouco mais brando que tu tá entregando ouro demais. Eu falei, tá bom. Mais fácil. Mas a gente faz. Ô, Jonas, e quantidade de clientes hoje? Consegue mensurar quantos clientes mais ou menos vocês já atenderam? Atualmente estamos com uns 90 contratos e acho que isso dá em torno de 42 clientes, se não me engano. E esse crescimento
que vocês tiveram, são 5 anos, né, aproximadamente. Dezembro vamos fazer 5 anos de CNPJ. Isso. E hoje vocês atendem empresas, como já comentou, ali no Brasil inteiro, né? E como foi essa virada de chave de perceber que realmente vocês estavam crescendo e que vocês estavam alcançando uma territorialidade maior, atingindo mais empresas fora daqui? Ou se já era um objetivo de vocês, tinha uma meta já de alcance territorial, ou primeiro era se estabelecer e depois buscar? Como é que isso aconteceu? Teve algum evento, algo que chamou a atenção, assim, que fez... Tipo, aquele momento que fala assim, agora nós... Virou a chave. Agora virou a chave. Agora nós estamos por cima. Agora... Cara, a hora... Aí é muito particular, né? É que teve um momento que era eu sozinho e aí a gente abriu a Invoice. Foi aquele momento que trocou de carro, né? Teve um momento assim que eu tenho muito carinho, que era eu sozinho, aí eu tava fazendo uma boa grana sozinho, e aí a gente abriu a Invoice, aí eu coloquei meus clientes dentro da Invoice, aí veio o Nicolas inicialmente, e começamos ali. E aí chegou um momento que começou a dar certo, aí a gente contratou os 3 primeiros colaboradores. Aí eu falei, nossa, isso aqui está virando uma empresa, sabe? Eu estou colocando um pouco menos a mão na massa, agora tem pessoas para me ajudar a fazer isso. Que, novamente, eu sempre fui CLT, sabe? E aí, tipo, essa foi uma virada de chave assim, impressionante, que a gente abriu o CNPJ em dezembro de 2020, a primeira contratação foi ali em abril, se não me engano, sabe? Essas 3 primeiras pessoas. E aí eu falei, nossa... E aí teve outra virada de chave grande, que aí foi quando passou assim, a pandemia, a gente abriu nosso escritório, né? Que aí a gente começou a crescer em gente, e a gente falou, cara, a gente precisa ir para o escritório, e aí vamos abrir o nosso podcast e vamos fazer um estúdio de vídeo. E aí, né, a gente fez aí uns empréstimos, né, cara? Faz parte, Faz né? parte, uma alavancagem. Uma alavancagem, planejadinho e tal, e aí tá. E aí a hora que tu começa a ver aquilo tudo sendo montado, falando, cara, é aqui um outro patamar. A brincadeira ficou séria. A brincadeira ficou séria. Isso foi em 2021. Foi em fevereiro de 2021 que a gente começou a ir para o escritório. Nem estava tudo pronto ainda. E aí, que acho que foi abril ou maio, que aí eu gravei o primeiro episódio do InvoiceCast em vídeo. Uma porcaria o vídeo. Meu Deus do céu. Ruim. Se os nossos colegas aqui olhar o vídeo lá, nossa, eles vão achar tanto problema. Mas já começou. Tá certo. Já começou, né? Just start. Né? E aí, no final desse ano, a gente recebe a retrospectiva do Spotify, né? Do podcast também. E aí a gente conseguiu estar nos top 5 podcasts mais compartilhados do mundo. Poxa, e a gente tem conseguido todos os anos desde então. E a gente é um podcast segmentado do comércio exterior, né? Sim. Então, foi caralho. Referência. Então, e eu vejo hoje que, pelo que eu pesquiso, nós somos hoje a maior referência, e a principal referência de podcast de comércio exterior do Brasil, porque teve outros que pararam no caminho, desistiram e tal. E a gente continua, né? Da conversa que a gente está tendo hoje, já estamos em quase 140 episódios gravados e publicados. E o imediatismo não funciona, né? Foi ao longo do tempo que vocês foram conquistando esse know-how de vocês, né, cara? E claro, né? Vai entrando mais dinheiro, claro, a gente fica feliz de ganhar mais dinheiro e tal. Legal. Né? E qual que é os planos para o futuro aí com o podcast e com a empresa também, que tu podes dar um comentário para a gente aí? Não sei o que dá para comentar, mas vamos lá. A gente... Abre o jogo alguns mais óbvios, alguns mais evidentes, já dá para a gente falar, já estão até mais conhecidos, que a gente está tentando ser mais B2C, a gente está tentando ter mais clientes direto, não empresas, pessoas. Aí a gente está com o follow-up do Comex, que essa nossa newsletter está crescendo super bem, e aí nós estamos essa semana abrindo espaço para campanhas, patrocinadores, banners, assim, quase copiando na caruda o que o The News faz, sabe? Porque é um modelo de negócio que faz super certo, que já no ano retrasado já se falava da volta forte das newsletters. E desde então a gente... O e-mail marketing no comércio exterior é uma das... Né? Não, eu já adianto. O e-mail marketing é uma das ferramentas mais eficientes no comércio exterior para a gente falar com o cliente. Sim, disparado. Esquece a porcaria do Instagram, cara. Cara, e-mail marketing, material rico, blog, automação de e-mail... Site, depois vai se preocupar com o Instagram. Fica a dica aí para quem está nos acompanhando, né? Até porque é algo muito técnico, né? Que tu consegue levar um conhecimento, um conteúdo mais profissional, mais... Não, tipo assim, o Instagram, TikTok, ele tem seu valor para tu humanizar a tua empresa.
Aí tu mostra as pessoas, mostra o que tá fazendo lá dentro, funciona pra caramba, é muito bom. E para algumas coisas específicas para vender também, claro. Mas aí vou complicar muito o assunto. Mas voltando à pergunta, a gente está com o follow-up do Comex e aí o InvoiceCast, a gente vai aumentar o número de publicações. A gente tem já diversas empresas patrocinando lá, então já é um projeto que se paga e tem lucro. A gente fica muito, muito feliz por isso. Eu falo o nome de todos os patrocinadores no início do podcast, assim, muito feliz, e temos gravações exclusivas com as empresas. E aí a gente está com uma inteligência artificial chamada Guru do Comex também, que nós vamos lançar muito em breve. Ela já está disponível, mas a gente vai fazer aí uma versão em assinatura, né? Então a gente está diversificando para a gente não depender só da agência de marketing, sabe? Que a gente fala de agência de marketing, até fazendo meu jabá rapidinho, a gente tem parte de rede social, a gente faz gravação de vídeo, captação, podcast também. A gente faz, cara, tudo que envolve a parte de marketing, assim, do digital e do analógico não, né? Do presencial a gente faz, né? Mas a gente quer diversificar também para esses outros mercados, para a gente ter mais uma segurança, sabe? Se um não está indo bem, o outro está indo bem, sabe? A gente diversificar o portfólio. Obrigado. Diversificar o portfólio para a gente ter mais segurança. Ô Jonas, a ideia de produzir conteúdo ali, vamos no podcast agora falar sobre tal tema. Quem que define isso? É contigo mesmo? Como é que vem essa... tudo você é o criador? Quem que escolhe? De modo geral, eu. Né? Às vezes aparece o Wagner com uma ideia, e aí raramente vem uma pessoa com uma ideia, mas vem da minha cabeça. Aí eu começo a analisar... Eu tento fazer um pouco de pauta quente, assim, mas eu não sou muito fã, porque no meu podcast ele tem um estilo diferente do de vocês, né? Sou eu e mais 3 pessoas na mesa. Então tem que achar 3 pessoas que querem falar do assunto, casar a agenda... Para aí conseguir gravar o podcast, sabe? Então, eu normalmente priorizo a pauta fria mesmo, sabe? Conteúdos que ficam sendo consumidos por muito tempo, exceto a retrospectiva que eu faço do Comex final do ano e o panorama dos fretes que eu faço no final de cada semestre. Mas a ideia vem da minha cabeça e aí eu começo a analisar, começo a fazer a pauta do assunto, aí eu começo... Tem uma lista de pessoas que participam mais frequentemente, ou são chegados meus, ou são pessoas das empresas que patrocinam o podcast, que aí tem preferência para participar. Mas, claro, eu vou colocar pessoas que entendem o assunto. Eu não vou deixar alguém lá sobrando, né? Fazer sacanagem. E aí eu começo, mando a pauta para as pessoas. O que tu achou? Te interessa? Quando é que tu pode gravar? E assim começa a conversinha até a gente conseguir gravar o podcast. Legal. Criatividade, então, é algo essencial dentro desse ser humano aí, né? É muito, muito importante, porque é difícil fazer pauta desse tipo, porque tu tem que fazer uma pauta que vai durar pelo menos 1 hora de conteúdo, né? E o meu foco ali não são as pessoas, é o assunto. Né? Isso que algumas pessoas têm dificuldade, eu quero aparecer no teu podcast. Cara, mas o foco aqui são o assunto. Tipo, a gente pode, sei lá, fazer um episódio exclusivo para tua empresa, para a gente criar autoridade para tua empresa, para você e tal, mas é uma conversa à parte. E assunto no comércio exterior, né? Tu falou das pautas quentes, né? A gente tem sempre, não para, né? A questão de volatilidade no comércio exterior, né? Agora a gente tem a questão das tarifas, né? Da guerra comercial, veio do Covid, veio problema no passado com frete subindo de novo depois do Covid, falta de container, problema para devolver container, até teve alguns episódios. Falta de container virou pauta fria, né? Porque virou padrão já, né? Falta de pote, né? Terminal de container vazio, né? Isso virou padrão. Mas enfim, como é que é e o pessoal procura querer tratar desses assuntos mais quentes assim? Isso é um desafio para ti ou tu acaba Tem algumas pessoas que me procuram e tal, assim, que participam mais ativamente, mas de modo geral vem de mim mesmo. Assim, a iniciativa. Porque a pauta quente, o complicado é que tipo, tem um. Tipo, estamos falando aí, por exemplo, das tarifas agora que os Estados Unidos aplicou no México, Canadá e China. Se eu parar hoje e achar se eu achar pelo menos 3 pessoas para falar desse assunto, eu preciso que esse podcast esteja no ar terça-feira. Estamos hoje numa quarta. Aproveitar o momento. Então eu preciso de agenda de 3 pessoas. E aí eu preciso de 3 pessoas que entendam do assunto. É muito difícil. Porque se eu deixar para gravar daqui 3 semanas, cara, passou. Passou. Talvez o assunto do momento vai ser outro. Talvez não tenha passado, mas... Essa é a questão da volatilidade, né? Tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido. Então é isso que eu tenho que tomar cuidado, assim, sabe? Ô, Jonas, já passou pela tua cabeça pegar outros segmentos sem ser o comércio exterior? Não.
A gente até tentou um tempo, tá? A gente tentou com uma pequena agência nossa para atender comércios locais, mas a gente viu que não vale a pena. Porque, cara, é melhor a gente focar naquilo que a gente é bom. Uma certa forma, é um oceano azul pra gente, porque, de modo geral, nossos concorrentes não conseguem entregar a qualidade de conteúdo que a gente entrega, claro. Cada um com as suas qualidades, seus defeitos e tal, mas a gente vê que ainda a gente segmentar é melhor do que a gente tentar competir com todo mundo, sabe? E vocês conseguem mensurar essa questão de quanto o podcast ajuda no fortalecimento da marca de vocês, na parte de agência, de comunicação? Numericamente, assim tu diz? Não precisa ser numericamente, mas Hoje ter esse feeling, né, de quanto... Teve duas mudanças drásticas que eu vi assim no podcast. Teve uma vez que eu fui chamado para palestrar numa empresa porque a pessoa conheceu o meu podcast e me chamou para palestrar. Tipo, cara, eu nunca falei de vender palestra no podcast, eu sei curioso. E aí a pessoa começou a conhecer meu LinkedIn, meu site e tal, e aí descobriu. E aí eu achei, nossa, já está atraindo oportunidades por fora, né? Mas quando o podcast virou vídeo, aí mexeu com a vaidade das pessoas, né? Mexeu com a vaidade das pessoas, aí elas começaram algumas querer se convidar e tal. Gente legal, gente meio sem comentários. Sem comentários, gente chupim, gente que se convida para ir nos podcasts e nunca deu uma curtida nos episódios e quer participar, né? Enfim, mas aí a gente começou a chamar muita atenção e realmente dá uma credibilidade muito legal a gente ter o nosso estúdio, ter nossos equipamentos, a gente entender disso, então dá uma credibilidade muito boa. E a gente ter o escritório também mexeu muito assim, porque a agência de marketing, ela já tem parece que ela tem uma conotação um pouco... lá vem outra agência, agência de uma pessoa só, agência cada um na sua casa, como se fosse algum problema trabalhar no home office, mas enfim. Mas aí a hora que a gente tem um escritório, tem um estúdio próprio, aí a gente viu que começou a ficar muito mais fácil ter um certo respeito inicial com quem vinha nos procurar, sabe? A estrutura. E também os resultados. Seu top 5% dos podcasts mais compartilhados no Spotify do mundo, esses resultados são muito importantes. Assim, a nossa audiência ela é grande também para a proporção do comércio exterior, né? Grande e fiel, né? Grande e fiel, né? Isso que é muito legal. Até porque tu não tem muito conteúdo com qualidade sendo gerado na área de comércio exterior, né? Não. É que a gente é muito segmentado, né? E eu leciono, né? Direito aduaneiro, regimes aduaneiros especiais, direito de navegação, enfim. E a gente vê como os conteúdos são rasos, né, quando vão tratar do assunto. E aí, quando tu consegue se comunicar bem, né, entregando algo que também não é só técnico, mas como tu falou, tem uma pegada de humor, né? Não sei se tu... É bom deixar claro, a parte de humor é o Jonas Vieira escrevendo, né? Para os clientes, aí eu respeito o tom de voz do cliente, né? Sim, é ele que dá o tom, né? É ele que dá o tom. Sim, a gente estuda o cliente e tal. Com certeza. Mas de ser algo que tu consegue interagir, né, com as pessoas que gostam desse tema, né, é algo que realmente eu, pelo menos, não conheço outro assim, que tenha, né, uma força tão grande. E a gente fala para os alunos, né, para os caras procurar, porque como eu tenho alguns outros conteúdos ali, né, não vou ficar citando o nome aqui, enfim, de páginas e tal, mas assim, de ter um podcast, de ter pessoal que está conversando sobre, né, e que é da área. O Arlon tinha, né, o Tons e Teus, que era mais Teus e Tons, que era uma pegada mais nesse sentido do agenciamento, da logística. O gostoso do podcast é isso, porque a gente consegue conversar a prática com uma proximidade e uma profundidade que é incrível. Que, eu consigo fazer o meu em texto e tal, mas, cara, o podcast ele é muito legal. Começa um vai e vem, cada um contando história. Eu gravei esse último agora que foi ao ar, tipo, como se preparar e sobreviver num canal vermelho na importação. Cara, cada história ali que foi contada, legal, que a gente nunca ouve de tudo, cara. É bom demais isso. As dores da turma. Tem um caso que que eu fiz para os alunos, que é do canal Melancia, que é quando eu tive a trading. Cara, é mais ou menos isso. A gente, tudo certo, canal verde, comemorando, daqui a pouco, canal vermelho. Plantas artificiais. Aí os caras faziam furinho na planta para colocar os galhos. Fiscal da Receita, não, chama o mapa, chamou o Viagro, não, tem que fumigar, mudar a classificação fiscal.
resumindo, já era a operação, o lucro da primeira operação foi cara. Mas enfim, é isso aí que o comércio exterior dá essa, né? Então, tu trabalhar com esses casos, né? É muito legal. Ah, né? é bom demais, cara. Faz tu enxergar melhor. E eu tomo esse cuidado de fazer o conteúdo ser dito de uma forma bem acessível, porque ali a gente consegue, né, mensurar a faixa etária do pessoal. Cara, tem gente de 16 anos ouvindo e tem gente de 45 anos. E aí, isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado, sabe? Tipo, temos que ter profundidade, mas sem deixar de perder a prática e lembrar também da galera nova que está chegando. Né? Então, todo esse cuidado que eu tomo, né? Porque o meu foco é o conteúdo. Então, tem que tomar cuidado com isso para ele ser... Para o pessoal saber, não, isso aqui é para falar da prática, mas eu preciso também abranger o máximo jeito possível. E o quanto é enriquecedor esses conteúdos, né? Porque a gente, antigamente, né, para a gente ter a prática, ter a vivência, era difícil. A gente está no dia a dia. Hoje, muitos alunos teus ali, eles podem ter várias vivências escutando um podcast de qualidade, com pessoas que passaram por diversas dores, diversas vitórias, né? E aí o caminho até ser mais curto em alguns momentos, por já conhecer um pouco de alguma situação, né? Pelo menos chegar melhor preparado, né? Isso, exatamente. Ô Jonas, e para quem quer conhecer um pouquinho mais da Invoice, um InvoiceCast, onde encontrar? Olha, a gente está em todos os agregadores podcasts no YouTube. Se pesquisar InvoiceCast, vai achar nós tranquilamente para assinar e nos acompanhar. Estamos no Spotify, no YouTube em vídeo e nos demais agregadores podcast é só em áudio. Legal, com certeza já vamos estar seguindo, eu já estou. Wagner agora também está com Instagram novo. Agora. Não tinha Instagram? Mas meus filhos também pegaram no pé lá, 15 anos. Exatamente. Vamos fazer, pai, vamos fazer então. Agora eu estou no mundo digital. Mais alguma pergunta, professor? Não, cara. Mas já? Nem sei quanto tempo passou. Já está no nosso tempo aí, cara. O papo... Nosso tempo é um pouco mais curto que tá bom. Que o comum ali. Mas, Jonas, muito obrigado. Te deixo aí as palavras finais aí para fazer as considerações finais e depois a gente fazer mais algumas considerações também. Considerações finais? Cuidado com a demurge. Não, sacanagem. O canal vermelho é tranquilo. O canal vermelho não é tranquilo, mas dá para sobreviver, tá tudo certo. Não fiquem negociando demais a cotação de frete, embarca logo esse negócio. Cuide bem dos seus agentes de carro, suas trading companies, seus espações aduaneiros. Mas falando sério, então, cara, convido vocês a entrar em contato comigo no LinkedIn, Jonas Vieira. Se inscrever Comércio Exterior vai me achar fácil. Estou também no Instagram, ou _Jonas Vieira, mas principalmente o podcast. Tá? O follow-up do Comex também é muito bacana para se manter informado no comércio exterior. Uma newsletter gratuita que a gente está produzindo as notícias e está comentando elas, como é que elas afetam o comércio exterior. Então, está um projeto muito bacana que eu estou bem envolvido nele, estou muito feliz com os resultados. E, claro, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós dois. Aqui agradecemos. Todo sucesso para esse podcast também. Tá? Muito obrigado, Jonas. Te agradeço de coração por compartilhar essa tua experiência, tua vivência com a gente, as tuas dores e as tuas conquistas também, tá? Todo sucesso para ti. Obrigado. Teus negócios, projetos. Né? Teus projetos, teus novos projetos que estão aí por vir, que com certeza vão ser brilhantes. E não esqueçam de seguir a InvoiceCast também e acompanhem eles. E assim como a gente também, né, Wagner? Claro. Nos siga no Instagram, também temos o YouTube. Fiquem ligados porque a cada quarta-feira estaremos divulgando mais um episódio novo e mais histórias brilhantes e empreendedoras, assim como a do Jonas. Pessoal, um forte abraço e até a próxima!